Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Abre comigo a sua Bíblia, o livro de Neemias, capítulo 1. E nós vamos conversar hoje sobre o cristão e a política. E eu quero fazer isso à luz de Neemias, capítulo 1. E o nosso objetivo aqui não é outro senão lembrar você que não há um assunto sequer que diga respeito à sua necessidade de viver nesse mundo que a Bíblia não tenha tratado. Nós somos indesculpáveis enquanto cristãos. Não há como dizer, é porque eu não sabia como fazer. Não há. E é por isso que geralmente você sempre vai nos ver aqui nas datas comerciais, nessas que todo mundo para falar, abordar o assunto à luz da Escritura. O nosso objetivo é te dar norte, é te dar direção, nem de longe é apontar candidato A ou C, mas, todavia, portanto, contudo, é fazer com que você reflita com um certo critério, e que esse critério seja bíblico. Aquilo que você vai fazer ali, permitindo o Senhor, no dia 6 de outubro. Para isso, a gente vai ler a história, pedacinho dela, de um político que restaurou a história de uma nação, de um homem que mudou a história da nação do seu tempo. Um homem público, um político que biblicamente tinha o coração inclinado para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E o desejo do meu coração é que ao ouvir essa palavra, você possa avaliar. Ainda temos tempo, daqui até o dia 6, nos candidatos disponíveis, tanto para vereança quanto para a prefeitura, alguém que chegue pelo menos perto. Procure a reputação, saiba quem é essa pessoa. Se for reeleição, busque aquilo que já foi feito. Até porque os reeleitos são indesculpáveis. Aqueles que já passaram por ali e que pleiteiam de novo o seu voto, eles precisam ter aquilo que mostrar. E é importante que você e eu não sigamos o tal voto de cabresto. A igreja tem que deixar de ser esse lugar, meu irmão. Você pode dizer amém? Igreja não é palanque. Púlpito não é palanque. E nem de longe é dever de um pastor determinar o seu voto. Pelo contrário, é dever da igreja apresentar a verdade, a fim de que você, de forma consciente, identifique as mentiras. Neemias vai nos ajudar a fazer isso. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te adoramos, Deus, bendizemos o teu nome nessa noite, porque tu és o amado da nossa alma. Tu és o único pelo qual importa que nós sejamos salvos. Tu és o nosso Deus, como nós já cantamos hoje. Tu és o nosso descanso. Tu és também o Jesus, forte em força e grande em poder. E que alegria poder te servir, que alegria poder te adorar, que alegria poder ter direção através da tua palavra. E a minha oração, Deus, é que a tua palavra exposta hoje, mais uma vez, faça isso. Traga luz onde há escuridão, traga direção onde há senso de estar perdido, traga escape para aquele que se encontra desamparado. Pai, porque tu és tudo isso. Fala com o teu povo por meio da tua palavra. Quanto a mim, mais uma vez, confesso a completa dependência que tenho do Senhor para ministrar a tua palavra. Que a tua voz seja identificada e falada aqui na nossa noite. Só ela. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Você já deve ter escutado alguma vez
que não há esperança para a política, porque todas as pessoas que chegam lá se corrompem. Querida, eu quero começar a te dizer uma coisa. O poder não corrompe. O poder, assim como o dinheiro, revela os corrompidos. Biblicamente falando, não há como nada acontecer de fora para dentro. Aquilo que aparece fora, por sua vez, é uma consequência daquilo que existia por dentro. A Bíblia diz que é no coração e é dele que procedem todas as formas de males. Então já havia corrupção e essa pessoa já corrupta agora com poder faz com que isso cresça. Isso vale para tudo. Jean-Jacques Rousseau falou certa vez que o homem é produto do meio. E na verdade ele estava equivocado, porque com a observação e com aquilo que a Bíblia diz, é o meio que é produto do homem. De modo que você pode olhar para a sua própria história. Como você se molda aos meios que você chega. Ou como o meio que você chega, se você é alguém que influencia, e se é um cristão genuíno, tem que se moldar, de modo que, quando o cristianismo chega na vida de alguns de nós, nós não cabemos mais em alguns lugares. Não dá para frequentar certas rodas. Não dá mais para conversar certos assuntos. Jean-Jacques Rousseau erra. Não é o meio que corrompe você, mas é o você que corrompe o meio. Eu já disse aqui algumas vezes que nós não somos neutros nessa batalha. Ou você e eu somos agente de transformação onde a gente chega, ou a gente será agente de deformação onde a gente chega. Nós não somos neutros, exatamente porque nós corrompemos ou transformamos o lugar que chegamos. Absolutamente tudo vem de dentro. A Bíblia é um livro político. É um livro que fala de reis, de governadores, é um livro que fala de governos. Houveram homens na Escritura que ocuparam cargos políticos muito importantes, e aqui, diferente do nosso sistema hoje democrático, José foi importantíssimo no Egito, foi governador ali. Daniel, no Império Medo-Persa, e Neemias, que foi governador de Jerusalém. É nesse contexto que começa a história que a gente leu. Era o ano de 586 a.C., a Babilônia cerca Jerusalém, leva o reino do sul, o reino de Judá para o cativeiro. Antes, 2 outros cercos já tinham tomado o povo, mas a queda de Jerusalém se dá em 586. E com essa queda, o povo de Deus vai para o cativeiro. E esse cativeiro dura nada mais, nada menos, querido, que 70 anos. Então, o retorno da leva de judeus para a construção do novo templo se dá em 516, com Esdras depois para ensinar a lei e, por fim, Neemias. A queda, então, se deu por 140 anos. Foram 140 anos de muito sofrimento, de muitas perdas, de muita escravidão, num tempo de tudo perdido, de muro derrubado, de tristeza, de morte, de angústia, tudo acontecendo junto. Você e eu, se estamos ligados em tudo que está acontecendo na política, na nossa nação, percebemos que a gente também vive tempos difíceis. São tempos difíceis para o Brasil. A gente busca ilhas de integridade no mar de corrupção. Você entende isso? Assim como a ilha é rara dentro do mar, você e eu que queremos integridade de quem a gente vai dar poder para nos representar ali nos lugares onde a gente vai eleger essas pessoas, a gente faz isso como ilhas de integridade no meio de mar de corrupção. E fica a pergunta, é possível escolher um político que não se corrompa? É possível eleger alguém que vai pleitear aquilo que biblicamente um político é feito para fazer ali? A gente se aproxima de mais uma eleição na nossa nação, e nesse tempo são tantas promessas, mas os valores morais são poucos e os riscos são enormes. Entenda, a gente precisa de político que tenha, em primeiro lugar, vocação, em segundo lugar, preparo, e em terceiro, ética. Para olhar para o seu candidato, essas são as 3 coisas que primeiro precisam gritar. Só para você ter ideia, Moisés, quando foi governar o povo na saída do Egito rumo a Canaã, viveu 80 anos de preparo para 40 anos de liderança. É isso que você ouviu. Durante 80 anos, Moisés foi preparado para então exercer 40 anos de governo. Além de preparo, é importante que o político tenha vocação. Calvino chamou a política de sacrossanta vocação. Existem pessoas que são chamadas, vocacionadas, a cuidar de gente, a servir o povo. E o político precisa ter ética. Quando eu falo de ética, querido, eu falo de uma vida moral irretocável. Eu falo de alguém cuja vida você olha
percebe, Sara, estava vindo até falando com o Célio, eu gosto muito de ouvir, diferente de muita gente, eu gosto de ouvir o discurso dos políticos. Eu gosto de saber o que eles estão falando, eu gosto de ouvir as propostas. Hoje mesmo eu ouvia um candidato à prefeitura de Goiânia no rádio, e ouvindo o que ele ia falar, e ouvindo a forma como ele respondia as perguntas. Eu gosto de avaliar ali, eu gosto de, se possível, dar um Google no nome, não custa nada. Entender o que a pessoa já fez antes, o que aparece quando você puxa o nome dela, ou se ela já teve mandato, o que ela realizou ali. Eu estou falando de mim, não estou falando para você fazer isso. Eu estou dizendo que o político tem que ter ética. E a gente precisa avaliar, porque ética é aquilo que é revelado na construção do caráter, que por sua vez é um coletivo de atitudes. Caráter é aquilo que você julga, meu irmão. Sabe quando você olha para alguém e fala, eu gosto do fulano, fulano é bom caráter. Ou então você olha e fala, não gosto de ciclano, ciclano não é bom caráter. Caráter é um coletivo de ações que a gente julga, que revela ética. Político tem que ter vocação, político tem que ter preparo, e político tem que ter ética. Quando eu olho para Neemias, eu quero ver com você de forma rápida a ideia de que você e eu, para buscarmos um candidato, a gente tem que olhar para aqueles que defendem princípios que casam com aquilo que você e eu acreditamos. Porque quem governa contra Deus labora erro, atrai sobre a nação juízo. E esse político que nós vamos falar dele agora, Neemias, é um homem que fez a diferença na nação dele. Na verdade, ele restaurou essa nação, ele mudou a história dela, ele direcionou a nação para outro rumo. E eu quero destacar com você algumas verdades a respeito desse homem. O desejo do meu coração, mais uma vez eu falo, é que você, entendendo que a Bíblia nos relata o formato da ação de um homem público, possa utilizar desse formato parecido para digitar o número que você vai escolher digitar na urna, dia 6 de outubro. A primeira característica que a gente encontra em Neemias, e que eu quero deixar com você, é que Neemias foi um político que se envolveu com o drama do povo. Olha aí comigo o que diz o verso 2. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio. Eu te contei que esse povo tinha ficado 170 anos escravo, com muitas perdas, com muitas dores. Então Hanani, um homem que vem de Judá, encontra Neemias, e Neemias tem coragem, meu irmão, que muitos de nós não temos hoje, que é uma coragem de fazer perguntas. Neemias pergunta, como é que o povo está? Meu irmão, quando você e eu fazemos pergunta, agora nós já sabemos algo que antes da pergunta a gente não sabia. Por isso que é perigoso fazer perguntas. Nós, na nossa cultura, fazemos perguntas que, dependendo da forma como a resposta vier, ou se ela vier de forma literal, a gente não tem preparo para responder. Então você pergunta algo do tipo, oi, tudo bem? Para a pessoa, esperando que de lá venha, tudo bem. É quase automático. Mas, na verdade, quem pergunta deve se responsabilizar, porque pode ser que você escute tudo bem, e a pessoa fala, não está tudo bem. E aí? E aí, como é que você vai fazer? A psicologia, que é a minha profissão, tem entre uma das suas características a arte de devolver perguntas. A gente fala que o psicólogo não responde, ele devolve perguntas. Então, às vezes, o paciente vem, me faz uma pergunta, e na minha instrumentalidade técnica, eu devolvo essa pergunta para gerar consciência. Porém, quem pergunta precisa estar pronto para ouvir. Uma das coisas que a gente mais trabalha dentro do processo terapêutico é, se você não está pronto para ouvir as respostas, não pergunte. Queridos, vale para tudo. Se você não quiser de verdade ou não estiver preparado para ouvir a opinião da pessoa sobre a sua roupa, não pergunte. Porque se você chega e fala, e aí, tá bonito? Você tem que estar preparado para ouvir sim ou não. O problema é que às vezes a gente pergunta já recuado, ou já na expectativa de que vai ser tá lindo, mas na verdade, quem pergunta se responsabiliza por aquilo que vai ouvir. Não é o outro que deve falar o que eu quero, a responsabilidade é minha. E isso a gente vê aqui em Neemias. Neemias, ele faz uma pergunta, agora ele sabe daquilo que antes ele não sabia, e ao fazer a pergunta e receber a resposta, Deus levanta Neemias para ser a solução do problema que ele ouve. Às vezes você e eu somos assim. Quantas vezes você e eu perguntamos algo? Na vida da igreja isso acontece muito. E o irmão fulano não está vindo por quê? Não está vindo porque está com o pé machucado e não tem carro. Se você ouve isso e não pensa, no mínimo, em falar, então vou passar lá e dar carona para o irmão. Erra você,
que fez a pergunta e não se responsabiliza. Neemias não faz isso. Neemias, ao ouvir a situação de Jerusalém, e ele escuta de forma clara, quando o texto vai dizer no verso 2, então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobrevieram ao exílio a respeito de Jerusalém, e olha o verso 3, e eles me responderam, olha o que ele ouviu, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. A notícia que Neemias ouve é de morte, é de dor, é de perda, é de tragédia. Aqui se revela o coração de um político. Porque um político genuíno, ele se envolve com o drama do povo. Neemias podia somente ter falado, nossa, que pena, hein? Que pena, Hanani, leva meus sentimentos para o povo de Judá. Olha, eu oro e faço preces que Deus utilize alguém para tirar o povo desse cativeiro. Mas não foi essa a atitude de Neemias, que revela o primeiro ponto que eu disse a você, que você e eu precisamos avaliar num candidato. Vocação. Escute, vocação é um chamado interno, mas é uma consciência de necessidade externa. A vocação é ativada por algo que eu já fazia, mas que é materializado numa consciência de dever. Isso é vocação. Alguém vocacionado é alguém que não faz por fazer e alguém que não faz por interesse escuso. Alguém vocacionado tem um interesse legítimo em realizar. Um político precisa ter vocação. Ele precisa ser alguém que gosta de gente. Você já deve ter visto bastidor de político que quando está perto da pessoa é aquele fingimento. Está longe, detesta a gente. Lava a mão, não quer gente perto. Abraça o mais humilde, depois tem nojo. Ei, querido, um político tem que ter vocação. E político de verdade ama gente. Político de verdade não está lá pelo interesse, não procura os cargos importantes, não está de olho só nos seus méritos. Um político tem que vocação. E quem tem vocação se envolve com o drama do povo. Ao ouvir a resposta, Neemias imediatamente se envolveu. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que depois de fazer pergunta e envolver-se com o drama do povo, ele vai diagnosticar um problema. Talvez, dependendo da forma como você lê o texto, você não consegue compreender a narrativa inteira. Então, deixa eu melhorar para você. Os muros quebrados falam de insegurança pública. Você há de concordar comigo que uma das maiores preocupações do brasileiro é com segurança. Nós aqui em Goiás, até que temos um estado, na medida do possível, seguro. Nós temos uma polícia eficaz, porém, já não é assim há anos em estados como São Paulo e Rio de Janeiro. O Rio e São Paulo, todas as vezes que eu vou pregar lá, a gente já vai aflito. Aflito porque não há uma pessoa com quem você conversa que não tenha um episódio direto de insegurança para te contar. Alguém que não tenha sofrido um assalto, alguém que não tenha sido ameaçado, não existe. A crise que o povo estava sofrendo, quando fala, os seus muros, os seus portões foram destruídos pelo fogo, o que o povo está falando é que não tinha segurança ali. As portas queimadas falam da falta de justiça nos tribunais. Sabe por quê? Porque os juízes julgavam a causa do povo nas portas dos tribunais, então não estava tendo justiça. Meu irmão, uma cidade onde não tem segurança e não tem justiça, o povo perece. Neemias escutou isso. Célia e eu conversávamos um pouco antes de vir para cá hoje, sobre como o nosso Brasil é complexo quando você precisa da justiça dele para alguma coisa. O Brasil é um país cuja nossa justiça é deficitária, tanto naquilo que ela promove, ou nos estatutos e nas leis, quanto na lentidão para resolver os dilemas. Esse povo estava com esse problema. Era um problema de justiça e eram problemas de segurança. Esses ainda hoje são problemas que nos afligem. Eles nos afligem. Em tempos de rede social, em tempo em que o nosso critério de avaliação não é só mais uma televisão, né, aquela propaganda eleitoral gratuita. Hoje não. Hoje está todo mundo aí com uma rede social na mão e você tem acesso a inúmeras informações. E aí, sabe algo perigoso que acontece? Dependendo do não preparo seu em avaliar os candidatos, se você tem algum vício de ler comentários, você vai mudando de opinião a cada comentário que você lê. E aí, dependendo do que você lê, você fala, nossa, é mesmo?
Aí você lê outro e fala, é mesmo, não tinha pensado aqui. Deixando de entender que, querido, crente, para votar, como para qualquer outra coisa, precisa ter como critério, não aquilo que a sociedade ou a maioria diz. Precisa ter como critério aquilo que a Bíblia aponta. O crivo pelo qual você e eu vamos avaliar alguém, não é o crivo da massa, não é a voz do povo, é a voz de Deus. Não é um cacuete com vontade de lavar minha alma, não. É um formato que revela o plano de Deus para aquele cargo. Neemias olha para esse contexto, olha para esse problema que aflige o povo. Enquanto ele via a violência crescer, a escassez da justiça, as pessoas se sentindo inseguras, órfãs de justiça, ele entende que aquele povo precisava de político que tivesse compromisso com Deus e com os homens. Eram pessoas que precisavam de liderança, com sentimento profundo, mas com ação concreta. Sabe, não adianta muita coisa sentir vontade, sem saber o que fazer. Neemias era um homem que sabia o que fazer, e quando ele olha para esse povo com miséria, com desprezo, vivendo a miséria e desprezo, ele começa a se solidarizar e ele identifica os problemas do povo. Neemias faz isso primeiro porque ele é servo do mesmo, ele é vocacionado, acende uma chama dentro dele. Segundo, porque ele foi preparado. E terceiro, porque Neemias tinha ética, uma postura moral irretocável. Querido, também foi assim com José do Egito. José do Egito liderou em todo lugar que ele chegou. Na família ele era líder, na prisão ele era líder, e como governador ele foi líder. Foi também assim com Esther. Esther foi uma mulher com reputação por onde ela passou, órfã na cidadela de Suzã, chegando ao cargo de rainha. A ética, a postura, a moral, o preparo de Esther levantado no cenário político eram irretocáveis. Neemias também. O que dizer de Daniel? Daniel foi um homem público incorruptível, irretocável, de uma moral, de uma ética, de uma fidelidade a Deus que ninguém podia tocar. Nós precisamos investigar se aqueles em quem queremos votar têm ética, tem vocação e tem preparo. Terceira característica que a gente olha para Neemias e encontra para que a mudança acontecesse no lugar onde ele chegou, depois de ser alguém que se envolve, que cuida do povo, que cuida de gente, depois de ser alguém capacitado a diagnosticar o problema do povo. Hoje o candidato que eu ouvia no rádio, ele falava, sabe qual é um dos meus segredos? Um dos meus segredos é que eu ouço o povo. Eu não estou falando dele, eu estou dizendo que eu daqui, eleitora, gostei de escutar isso. Porque uma coisa, meu irmão, é um candidato distante, que na forma utópica, como ele imagina que o povo perece, sendo que ele está distante do povo, age. Outra coisa, é um candidato que fala, eu ouço o povo. Eu vou lá e vejo o que está acontecendo. Eu quero ir lá saber do que se trata. Eu quero saber por que Goiânia, quando chove, em alguns lugares alaga e esse alagamento prejudica a gente. Eu quero trazer uma solução para o trânsito, que está um caos. Eu quero saber como é que eu trago uma engenharia de trânsito que resolve o problema. Eu quero baixar o imposto, eu quero olhar para o necessitado. Neemias faz isso. Ele tem estratégia, ele diagnostica. Um político tem que saber fazer um bom diagnóstico. Terceira coisa que eu olho para Neemias e aprendo com ele aqui, está nos versos 3 e 4. Olha aí, a partir do verso 4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Não foi um chorinho, não. Não foi uma emoção de cena de novela, não. Eu chorei, sentei e lamentei por alguns dias. E olha o que ele fez depois. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Terceira característica de Neemias. Eu não estou falando aqui que obrigatoriamente você tem que votar em crente. Porque tem crente, querido, que politicamente é pior que descrente. Tem forma de fazer política na igreja que envergonha. Tem coisa que não devia acontecer nunca no mundo, mas acontecer na igreja é inadmissível. E o fato da pessoa se dizer crente, pastor, apóstolo, padre, não diz nada. À primeira vista, diz pouco. É possível ser alguém crente e não ter vocação, e não ter preparo, e não ter ética. Então, o crivo aqui não é esse. Não é só ser crente, porque o crente, quando governa, também não vai governar só para o crente.
O político tem que ter em mente que ele vai governar para o povo. Ele governa para o católico, ele governa para o espírita, para o umbandista, para o ateu. Por isso que a gente fala que o Estado é laico. O Estado ser laico é um Estado em que o governo serve o povo. Porém, se você e eu pudermos olhar para alguém que confessa a mesma fé que a nossa, isso é o ideal. Porque pelo menos a gente vai entender que aquela pessoa vai usar como critério para suas decisões e assinaturas o princípio da Escritura. É por isso que tem que ter ética, tem que ter vocação e tem que ter preparo. Neemias ora e age. Sabe por quê? Porque ele sabia que tudo vinha de Deus. Neemias não era um político que brincava de Deus. Escute, orar sem agir não dá certo. Mas agir sem orar também não. Aqui faz diferença um homem de Deus. Porque um homem de Deus não é só para ser político. É no seu negócio, é como funcionário, é no seu trabalho. Ele age e ele ora. Ele soluciona as dinâmicas problemáticas da sua vida com base na oração e na ação. Todo político tem que entender que ele é um servo, um diácono de Deus, um intermediário, a quem a Deus momentaneamente colocou no lugar de destaque para abençoar a gente. Escute em nome de Jesus. Nós não vemos na Escritura nenhuma vez que Deus levanta alguém, principalmente no cenário político, para benefício da própria pessoa. Nunca. Todas as vezes que Deus levantou alguém, o benefício era do povo. Foi assim com Neemias, foi assim com José, foi assim com Daniel, foi assim com Esther. Deus levanta o político no cenário, dá poder ao indivíduo, foi assim com Davi, foi assim com Salomão, para que o povo não perecesse. Deus levanta Samuel, e todas as vezes que Deus dá poder a alguém, o objetivo de Deus é que o povo fosse abençoado. Neemias entendia isso. É por isso que ele unia oração e ação. É por isso que ele entendia aquilo que ele deveria fazer. É por isso que a vocação, junta com o preparo e junto com a ética, fez diferença na vida do povo. Ele não só diagnostica, ele leva quem pode resolver. Eu não sei se você entendeu, nós estamos diante de um homem que antes de falar, e eu não vou ter tempo aqui para te mostrar, mas o livro de Neemias é uma aula profunda de administração em todos os aspectos. Em todos os aspectos. O formato de Neemias de governar é uma aula cujos estudiosos da administração absorvem conteúdos preciosos aqui. Neemias era um grande administrador, mas antes de qualquer tipo de projeto. Eu não sei se você entendeu. Ao ouvir o problema do povo, ele senta, ele chora, ele lamenta. A dor do povo dói nele. A angústia do povo angustia nele. Uma vez, eu, por algumas vezes, pude estar nas campanhas do Íris Rezende, porque uma das filhas dele é minha amiga de infância. E por algumas vezes, eu pude ir nos mutirões, nas campanhas. E algumas dessas vezes que eu pude estar, eu o vi. Ninguém me contou. Eu vi. Quando ele chegava para conversar com algumas pessoas, e o drama daquela pessoa entrava nele. Ele não continha o choro, ele não continha um abraço. Pensa num homem humano. Pensa num homem que entendia o que é servir o povo. O que era estar ali. Eu não estou aqui falando de A ou B, eu estou falando de algo que eu vi acontecer. Um homem que na época era governador do estado, pleiteando a reeleição. Ele andava perto e ele se compadecia. Neemias aqui, olha e fala, eu lamentei. Eu senti a dor desse povo. Ei, Neemias não estava no meio do cativeiro, não, ele estava distante. Eu não precisava lamentar. Ele podia só ouvir, virar as costas e ir embora. Mas aqui diz que ele para, jejua, lamenta, ora, e ele ficou jejuando e orando diante do Deus do céu. A Bíblia não fala quanto tempo, mas o jejuando e orando está no presente contínuo, que dá a ideia de algo demorado, de algo que durou alguns dias. Ei, querido, como fazer com um político que não teme aquele que de verdade pode mudar a vida das pessoas? Como eleger alguém que não vai buscar discernimento, resposta, auxílio, renovo, direção daquele que é
o Todo-Poderoso, o Rei de todos os reis. Neemias sabia disso. É por isso que ele ora e ele age. Tem uma outra característica na vida de Neemias. Eu te disse que Neemias era um homem que se envolvia com o povo, que sabia diagnosticar o problema, que ora e age. Mas o texto continua, e eu não vou ler, mas no capítulo 2, não, vamos lá, compensa. Capítulo 2, verso 12, se você está com sua Bíblia aberta, capítulo 2, 12, diz assim, ó: me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que Neemias reunia duas coisas essenciais na vida de um político: discrição e encorajamento. Aqui, a partir do verso 12, Neemias vai fazendo um diagnóstico, ele vai traçando uma estratégia, ele tem um mapa da situação, e quando ele já fez o diagnóstico, traçou a estratégia, tem um mapa da situação, ele clama pelo povo. Olha aí o verso 18, do capítulo 2. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e recomeçar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Sabe o que o texto está contando? Eu te disse que Neemias faz um bom diagnóstico, Neemias traça uma estratégia, Neemias tem um mapa da situação, então ele chama o povo. Ele vai até o povo e ele envolve o povo, ele pede guarda, ele tem soldadeira, ele tem sabedoria, ele tem ciência do que está acontecendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque um líder de verdade tem conhecimento do problema. E com conhecimento do problema ele tem estratégia e ele tem ação. Eu me lembro, quando nós começamos a pastorear aqui no Santo Hilário, o Célio ficou uns 6 meses estudando a igreja. Estudando. Nós estamos falando de uma igreja que tem 40 anos ou mais. Muita história. E ele, você não sabia que ele estava fazendo isso, mas ele estava, tá? Ele conversava com um, ele pegava informação do outro, ele escutava alguém mais antigo no campo, ele entendia o que acontecia no setor, ele via qual era a realidade do povo, ele entendeu a necessidade social, entendendo como é que nós poderíamos servir melhor o povo daqui, porque, querido, pastorear no Santo Hilário é diferente de pastorear no Jaó, que é diferente de pastorear no Estrela, que é diferente de pastorear no setor oeste. E se um pastor não faz o diagnóstico, ele anda no automático. Aí é só religião. Aí é só cumprir terça, quinta, domingo e toca o baile. E a gente vai cumprindo isso. Um pastor precisa ter o diagnóstico da igreja. Porque é só com o diagnóstico que a gente faz tratamento. Você já viu que os médicos de hoje, antigamente se você ia ao médico, ele só te olhava e te passava dipirona, anti-inflamatório, qualquer coisa. Hoje não. Hoje o médico mal olha na sua cara e te pede um exame. Sabe por quê? Porque hoje ele sabe que se ele falhar no diagnóstico, ele falha no tratamento. Se eu não faço um bom diagnóstico, eu não tenho como fornecer ao paciente aquilo que ele precisa. No processo terapêutico também é assim. Geralmente, ou com muita velocidade, com muita frequência, eu recebo no meu consultório paciente que vem encaminhado do psiquiatra. E aí ele foi no psiquiatra e o psiquiatra diagnosticou, sei lá, um transtorno bipolar. E o paciente senta na minha frente, me faz uma narrativa longa, e eu olho para ele e penso: esse cara nunca teve bipolaridade. Aí é a pessoa que está tomando um remédio não está resolvendo. É a pessoa que está tentando e lutando contra aquilo que não existe como se existisse. Quem falha no diagnóstico, falha na resolução. Um político não pode falhar no diagnóstico, querido. Governar Goiânia é diferente de governar Goianésia, que é diferente de governar São Paulo, que é diferente de governar o Rio, que é diferente de governar Minas Gerais. É diferente. O político que você vai eleger conhece Goiânia. É alguém que diagnostica o nosso povo. É alguém que sabe do nosso costume. Biblicamente, o político precisa, para traçar a estratégia, ter ciência do que está acontecendo. Aqui, Neemias vai começar a dar uma aula de administração pública. Se você quiser entender um pouquinho de administração pública, se aprofundar um pouquinho mais para olhar seu candidato, leia o capítulo 3. O capítulo 3 é uma aula de administração pública. Sabe por quê?
Porque Neemias usa 4 passos que eu descrevi aqui. O primeiro, coordenação. Do verso 1 ao 15, ele vai falar que é todo mundo junto, é ao lado dele. Ele botou cada pessoa trabalhando perto da sua casa. Olha a inteligência do homem. Ele sabia que se a pessoa tivesse saído de um lugar para ir longe, ele desanima. Neemias divide o povo, cada um perto de casa. Ele otimiza tempo, ele otimiza recurso e todo mundo trabalha perto de casa. Estratégia. Sabe qual é a estratégia dele? Gerar no povo o entendimento de todo mundo é útil. Todo mundo está integrado. Todo mundo está junto. Depois da coordenação, ele passa para a cooperação. Era um com o outro, não era um contra o outro. Neemias não era esse líder que estimula um contra o outro. Como nós precisamos ter cuidado, querido, com a polarização da nossa nação. A gente vive tempos de uma política tão polarizada. E eu quero te dizer que sim, nós somos polarizados em muitas ideias. Mas uma nação dividida, um reino dividido, dificilmente subsiste. A esperança que a gente gostaria de ver acontecer no Brasil, ela não vai estar nesse nível de ódio que a gente está tendo. É um ódio que a gente não entende. Neemias age o contrário, ele age com cooperação, ele busca aliado, ele busca gente para estar perto. Ele não é esse político da divisão o tempo inteiro. Depois ele age com o que eu chamei aqui de aprovação. E em 4º lugar, comunicação. Se você ler o capítulo 3, você vai ver um líder que chama as pessoas pelo nome. Ele comunica com o povo. Ele se identifica com o povo. O capítulo 3 é uma aula de administração que nos mostra um homem com discrição e com encorajamento, que tinha princípio de gestão, baseado em coordenação, cooperação, aprovação e comunicação. O que eu quero que você entenda é que para avaliar seu candidato, você precisa pelo menos entender um pouco da estratégia dele. O que ele está querendo fazer? Qual o plano de governo? O que ele propõe? Se é para vereança, o que ele vai aprovar? Com que tipo de pauta ele simpatiza? Se é alguém que está pleiteando reeleição, o que ele fez no último mandato? Quais são os resultados que ele tem? Querido, você precisa entender isso. Vereador é aquele que trabalha para a cidade. Ele tem que ser capaz de servir o povo no detalhe. O Célio e eu começamos a pastorear aqui, tem 2 anos, num lugar perigoso como esse, não tinha uma faixa pedestre no chão. Quem faz isso é vereador. Quem ilumina a rua para você passar é vereador. E é com um pouquinho, viu? Ele não precisa de muito esforço, não. Se o seu vereador não tem resultado, reveja. Reveja! A gente precisa entender daquilo que está fazendo. A Bíblia nos dá essa direção. Na verdade, é muito mais um discernimento. Outra coisa que Neemias soube fazer e que fez dele esse político diferenciado, ele soube lidar, no capítulo 2, verso 9, olha aí para o seu texto, diz assim: então fui aos governantes da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Salabate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso, e não lhes agradou nem um pouco que alguém tivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Você entende aqui que a corrupção não é nova? O que Neemias está contando é: eu chamei o rei, só que chegou lá, tinha um povo que não queria servir o povo. Tinha homens interessados muito mais no poder do que no serviço. E essas pessoas não olharam com bons olhos aquilo que eu estava fazendo. Sempre houve oposição. Neemias foi um político que soube de forma sábia lidar com perseguição e com oposição. Veja, ele estava indo para proteger a cidade de Jerusalém, mas tem gente que fica feliz quando as coisas dão errado. Isso também não é novo. Não é novo aquela ideia de acusação daquilo que não funciona. Quando alguém está trabalhando para restaurar uma nação, tem gente que fica irado quando vislumbra a ideia de não ganhar vantagem. Neemias enfrentou o desprezo. Neemias fez da crise uma grande oportunidade, porque ele olha para o povo com fome, escravizado, sofrido, e ele não recua. Sabe, quando eu olho para a vida de Neemias e vejo muitas das consequências, do sucesso como consequência, nós entendemos uma principal razão. E essa razão está no capítulo 5, no verso 15. Olha aí, Neemias 5,15. Diz assim o texto: mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominaram sobre o povo. Eu, porém,
não fiz assim, vírgula, por causa do temor de Deus. Você entende o que ele está dizendo aqui, querido? O que ele está dizendo é, antes de eu chegar, o povo pereceu. Vieram governadores que roubaram o povo, que sacrificaram o povo, que sangraram o povo, que tomaram pão e vinho, que roubaram moedas de prata, até os servos dominaram pelo povo, e aí ele fala, eu porém não faço isso. E ele não fala, eu porém não faço isso porque eu sou bom, eu porém não faço isso porque eu preciso cuidar da minha reputação. Ele fala, eu também não faço isso, por causa do temor do Senhor. Ei, querido, alguém que teme ao Senhor faz toda a diferença. Alguém que teme ao Senhor de verdade tem fruto. Alguém que teme ao Senhor de verdade não corrompe. Alguém que teme ao Senhor de verdade revela para que veio. Alguém que teme a Deus de verdade não compra voto. Alguém que teme ao Senhor de verdade não faz negociata barata. Alguém que teme ao Senhor de verdade não barganha. Alguém que teme ao Senhor de verdade cuida do povo. Você precisa avaliar isso. Antes de votar, você precisa avaliar isso. O temor do Senhor é muito mais do que um discurso. Ah, porque eu sou pastor, eu sou candidata da igreja tal, do campo tal. Alguém que teme ao Senhor de verdade anda em justiça. Alguém que teme ao Senhor de verdade sabe que não pode esconder de quem teme quando entra no próprio quarto, porque ali a integridade é notada. O Deus que sonda no secreto. Neemias vai dizer, o meu temor a Deus, o meu temor a Deus, a convicção que eu tenho de que Deus vê, e de que quem me colocou lá foi Ele, é o que me fez nunca tocar naquilo que era do povo. Mas outra coisa que movia Neemias, está logo no verso 18, olha aí para o seu texto. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Sabe o que esse versículo está contando? Neemias amava o povo. Neemias se compadecia do povo. Neemias tinha compaixão do povo. O que ele está falando é, eu estou aqui para servir o povo. E por causa do temor a Deus e do amor ao povo, Neemias faz da crise uma grande oportunidade. Talvez você não tenha pensado, querido, mas nada é tão lotado de oportunidades como as crises. A crise é o cenário perfeito para levantar um herói. Sabe aqueles filmes de herói? Tudo estava muito ruim. Aí o Batman vem e salva a pátria. Nossa, eu estou antiga, Batman, né? Tem uns heróis da Marvel aí, bem mais recentes. Mas tudo está muito destruído, não há esperança mais. O herói vem e muda tudo, porque é tempo de crise. É tempo de levantar heróis. Sabe o que eu quero que você entenda? O Brasil, num tempo de crise como esse que nós estamos, é tempo de você e eu, através do nosso voto. O cristão não pode ser apolítico. Ele não deve ser politiqueiro. Mas apolítico nós não podemos ser. A igreja precisa ser a consciência da política. E você e eu precisamos, com muita responsabilidade e temor, digitar o número na urna naqueles dias. Sabe por quê? Porque é o tempo de crise. É o tempo que Deus também muda a história do povo. E eu creio que o meu e o seu voto consciente podem fazer isso. Talvez não de forma imediata, mas a médio e longo prazo. Se a gente continua com coerência, com discernimento, olhando para a Escritura para escolher, pode ser que as coisas mudem. Eu termino te dizendo que Neemias foi um político que não se rendeu à sedução do lucro, nem às ameaças dos inimigos. Se eu fosse resumir isso no mundo de hoje, eu ia te dizer que Neemias não voltava com partido. Não tinha rabo preso com partido. Neemias era um político autônomo. Ele era independente. O que é triste na vida da maioria absoluta dos políticos do Brasil é que eles têm, com perdão da palavra, rabo preso, não é? O camarada não é livre. Ele está preso com alguém, ele tem compromisso com alguém, ele tem joguinho com alguém, ele deve para alguém, ele prometeu dinheiro para alguém, e o cara não é livre para governar. Olha isso. Se você vai votar em alguém pleiteando a reeleição, veja como essa pessoa votou. Veja que tipo de conchaves ela fez. Veja se por vezes ela foi mais com partido e menos por convicção. Neemias era esse homem que não se rendia, nem às ameaças, nem à sedução do lucro, nem ao envelope, que é colocado aqui em troca de uma assinatura. Ei, querido, a gente precisa entender que a Bíblia fala sobre absolutamente tudo. A Bíblia não é um livro antigo, e ela também não é um livro atual, porque ela é um livro eterno.
Aquilo que é eterno nem é antigo, nem é atual. É eterno, é o que é. Passará o céu e a terra, mas a palavra não passa. E é nela que nós encontramos direção e discernimento para votar de 2 em 2 anos. O texto vai terminar, e eu também, o texto que eu escrevi, não o texto de Neemias, porque um dia, se você quiser ser edificado e saber como é que homens de Deus mudam a história de nação, usando o poder que Deus os confia, leia Neemias. É um livro curto, e você vai ser certamente muito edificado. Mas a última característica de Neemias que eu quero te apontar aqui, é que ele foi um político que motivou e mobilizou o povo para o trabalho. Eu te contei que a cidade de Jerusalém estava há 170 anos debaixo de escombros. Lá reinava a pobreza, a zombaria. Neemias entra, diagnostica o problema, incentiva o povo, põe a mão na obra e na massa, nomeia pessoas para lugares certos, para fazer a coisa certa, com a motivação certa. E o resultado foi que mesmo diante das inúmeras dificuldades do processo, em 52 dias, eu vou repetir, em 52 dias, a Bíblia diz que os muros foram reconstruídos, as portas da cidade levantadas e a nação restaurada. O que esse texto nos ensina é que quem quer de verdade fazer, faz. É que um político com vocação, um político com preparo e um político com ética muda a história de um povo. Que Deus nos ajude a, com muita responsabilidade, ainda nos dias que antecedem a eleição. Você tem aí pelo menos 15 dias ou mais para pesquisar, para dar um Google no nome, para olhar aqui essa pessoa veio, quem ela é, qual a história. Tem preparo, querido? Sabe conversar? Lê, estuda, entende a seriedade do cargo. É alguém que tem ética. É alguém que, se você conversar em torno dele, as pessoas falam mal. Tem gente que aponta, tem gente que detona. Porque existem pessoas que têm uma ética tão profunda que você pode até não concordar com aquilo que ela faz, mas você não tem como criticar quem ela é. Você entende essa diferença? A pessoa que tem ética, você pode até não gostar da cor do cabelo dela, do tom da voz, da roupa que ela usa, ou do formato como ela conversa, mas você não tem como criticar aquilo que ela é. Você não tem como tocar na moral dela. Ai, pastor, então não sobra ninguém. Se você procurar, sobra. Se você quiser saber, sobra. Que Deus nos ajude com temor, com muito temor. Na oportunidade que teremos uma vez mais em outubro, permitindo o Senhor, utilizarmos critérios bíblicos, e não de interesses, e não bairristas, e não pela massa, e não por um voto de cabresto, para eleger os nossos governantes. Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus.